Olá, pessoal que está em casa e pessoal que está aqui na sala, bom dia para todos. Hoje iniciamos o livro número 4, tá? Página 6 até a página 10, quem está em casa vai acompanhando. Aquela mesma dinâmica, tá? Como a gente precisa correr um pouco com o livro, eu vou fazer só algumas considerações sobre o assunto. Qualquer dúvida vocês me perguntam e a gente vai respondendo as questões à medida que eu for explicando, tá? Como vocês observam aí no livro, principalmente quem está em casa, no livro que está aparecendo na tela, a gente vai falar hoje sobre o Complexo Regional Centro-Sul. No capítulo anterior, no livro anterior, a gente tinha falado sobre um dos complexos regionais do Brasil, que era justamente o Complexo do Nordeste. Vimos que ele é subdividido em 4 regiões diferentes, cada uma com suas características de vegetação, de clima, mas, sobretudo, das atividades econômicas que são desenvolvidas em cada uma delas. E agora a gente vai falar de um outro complexo regional do território brasileiro, que é justamente o Complexo Regional Centro-Sul, tá? E aí, dentro da caracterização desse Complexo Regional Centro-Sul, a gente vai destacar algumas características importantes, ligadas aí à sua economia, questões sociais e questões naturais, tá certo? Então, vamos ver quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas nessa porção do território brasileiro, vegetação, clima e como é algumas características sociais da população, tá? Principalmente o quantitativo populacional. Bem, quando a gente pensa, então, no Complexo Regional Centro-Sul, a gente precisa entender que é a região de maior importância econômica para o território brasileiro, tá? Então, é justamente nesse complexo onde a gente vai ter a maior concentração de atividades industriais sendo desenvolvidas. Observem essa imagem que está aí na capa de vocês. Voltem aí na página 4 e 5 e observem aí. Abram o livro de vocês nessas duas páginas. De acordo com o que vocês observam nessa imagem, o que a gente pode perceber como característica principal do Complexo Regional Centro-Sul? Observem todas essas imagens que estão aparecendo aí para vocês e elas mostram um pouco das características desse complexo regional. O que é que vocês podem observar a partir disso? Isso, não, já é uma pergunta, tá? Só observando essas imagens, o que é que vocês têm aí em mente? Muitas indústrias. E essa de baixo aí, na página 4? É muito urbanizado. Exato. É um ambiente muito urbanizado, como o Vitor falou, que mostra grande atividade industrial. Mas na página seguinte também a gente tem ali uma área natural, não é isso? Ou seja, que possui também uma grande diversidade natural. Então, de modo geral, a gente pode concluir que o Complexo Regional Centro-Sul, ele se destaca por um intenso processo de urbanização. E se eu tenho um intenso processo de urbanização, consequentemente, eu tenho uma intensa mudança da paisagem natural. Exatamente, tá? Vamos lá, seguindo. Página 6. Observem aí a primeira questão para a gente responder, tá? Seis. Vamos lá. Seguindo com a primeira questão aí, tá? Vamos ver se você lembra sobre esse complexo regional. No mapa a seguir, trace o limite do Complexo Regional Centro-Sul por meio do uso de cores. Destaque na sequência e identifique no mapa os estados que fazem parte do Complexo Regional Centro-Sul. Então, eu vou pedir que vocês marquem aí, por favor. Podem ir marcando aí, tá? O Complexo Regional Centro-Sul.
Isso. Lembrando que, quando a gente pensa na divisão dos complexos regionais, lembrem que ele não obedece o limite de cada um dos estados, ou seja, a divisão ela perpassa pelos limites dos estados, tá? Eu vou compartilhar uma imagem com o pessoal que está em casa e daqui a pouco eu peço para vocês que estão aqui na sala observarem aqui, tá? O pessoal que está em casa, aguardem aí, só um momento, vai aparecer para vocês, tá? Eu não lembro mais. Só um momento, tá? Vou pedir para... Pronto, qual pessoal que está em casa, vai acabar de aparecer aí na tela para vocês o Complexo Regional do Brasil. Vou pedir para que vocês venham aqui, um por vez, e observem aqui no mapa, para que vocês marquem no livro de vocês, quem está aqui na sala, tá? Peraí, eu esqueci já. Eu esqueci tudo, tá ok. Essa que está em destaque, o Complexo Regional Centro-Sul é justamente esse que está em destaque em amarelo, tá? Mas vocês podem traçar as três divisões e deixar pintado depois só o Centro-Sul, tá ok? Quem quiser vir, pode vir também, olha. Deixa eu também dar. Tá tudo engraçada, ela, né? Porque eu não tava hoje, eu fui com o coletivo na foto. Não sei se você não. Você deu. Tá mais ou menos, né? Augusto pode vir, tá? Essa daqui vai não, né? Faça essa divisão, fica mais fácil se você fizer essa divisão no mapa. Ok? Isso, cara. Que bonitinho. Acho que vou comprar uma câmera. Vai. Vai com o webcam. É porque... Vamos lá, quem está em casa já conseguiu fazer, né? Provavelmente, né? Deixa o pessoal que está aqui na sala concluir, pessoal, que eu vou seguindo, tá? Com o assunto. Oi? É pra pintar, né? Claro que não, né? Também, se quiser. Olha, se quiser. Vai. Fica mais fácil. Tá certo. Vai pra frente, tá? Espelho. O cara dele, nossa. Centro-Sul aqui. Vamos lá. Seguindo aí, pessoal. Quem está em casa, vou tirar da tela. Acredito que todos vocês já conseguiram fazer a marcação aí para a gente seguir, tá? É aqui, ó.
Então, pessoal, de acordo com o que vocês observaram aí nessa primeira atividade, esse é justamente os limites dos 3 complexos regionais que o território brasileiro pode ser dividido, tá? Então, estamos estudando agora o complexo regional Centro-Sul. Continuando, falando um pouco das suas principais características, a gente pode destacar, por exemplo, que esse complexo regional, ele é bastante marcado por uma diversidade de paisagens naturais. Observem aí a parte no mapa que vocês destacaram, né? Se a gente pensar, então, nesse complexo regional, a gente vai ver que alguns estados que compõem aí, a gente vai ter alguns biomas diferentes. Como, por exemplo, Cerrado, vamos ter em algumas áreas Mata Atlântica, Pantanal, e tudo isso vai trazer uma grande diversidade de paisagens dentro desse ambiente, dentro desse complexo regional, tá? E aí, quando a gente pensa nessa região, nesse complexo regional, e lembra de assuntos que a gente já trabalhou anteriormente, sobre o processo de industrialização do território brasileiro, onde ele começou, a gente sabe que foi justamente ali naquele trecho da região sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa nisso, e essas duas cidades elas estão inseridas dentro desse complexo regional, a gente já entende que esse complexo como um todo, ele possui uma grande importância por qual motivo dentro do território brasileiro? Exatamente, pela questão industrial e pelo desenvolvimento econômico no território brasileiro, tá? Então, ele vai ter uma grande importância por esse motivo, tá? Bem, em termos de área, essa parte aí que vocês destacaram no mapa, ela corresponde a aproximadamente mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? E por ser uma região bastante extensa, ele vai possuir uma grande dinâmica, tanto populacional, quanto uma dinâmica econômica, tá? E política também. Só um momento. Vamos lá, seguindo. Então, observem aí que tem a nossa segunda questão. Ela fala o seguinte, ó. Para compreender a importância do Centro-Sul para o país, volte às imagens da capa e selecione os elementos que justificam a importância desse complexo regional. Então, como vocês viram anteriormente, aquelas imagens lá no início, na página 4 e 5, elas mostram algumas características naturais, econômicas e sociais do complexo regional Centro-Sul. E aí, só de ver essas imagens, como é que vocês percebem a importância desse complexo regional? Em geral. Tem algum lugar aí representado nessa imagem que vocês conhecem? Brasília. Parlamento brasileiro, ok. E outra, que tem uma importância o quê? No Brasil? Política, econômica ou social? Política, perfeito. Essa parte aqui de cima, ó, representa o quê? Uma concentração de indústria. Então, tem uma importância o quê? Econômica, não é isso? E, por último, essa imagem aí dentro do círculo, ela mostra a atividade o quê? Agrícola, não é isso? E ali embaixo, aquela parte dos prédios mostra justamente o que há. Ok, então vocês podem colocar aí como resposta o seguinte: a imagem vamos lá, a imagem do parlamento em Brasília, do parlamento brasileiro em Brasília, a imagem do parlamento brasileiro em Brasília.
imagem do Parlamento Brasileiro. Parlamento Brasileiro, em Brasília, demonstra a importância política. Demonstra a importância política. A imagem do Parlamento Brasileiro demonstra a importância política. Só um momento, tá? Estou respondendo aqui o chat. Vamos lá. A CNS, coloquem as siglas, tá? A CNS representa a concentração industrial. Representa a concentração industrial. A CNS, depois de política, aí vocês colocam vírgula, né? A CNS representa a concentração industrial. Sim. A CNS Ponto. Representa a concentração industrial. Ponto. Tem mais, tá? a CNS Representa a concentração industrial. Ponto. Destaque para o agronegócio. Destaque para o agronegócio. Oi? Ponto. Aí, destaque para o agronegócio. Urbanização e concentração demográfica. Ponto. Urbanização e concentração demográfica. Não. Agronegócio, urbanização e concentração demográfica. Então, percebam que, do ponto de vista das características gerais desse complexo Centro-Sul, ele possui uma grande diversidade em todos os seus aspectos. É uma região muito dinâmica em todos os sentidos, tá? Ó, vamos lá. Continuando. Posso seguir? Ó, vamos lá. Continuando aí sobre as características desse complexo regional, a gente vai observar que dentro desse complexo, a gente tem a localização das duas maiores regiões metropolitanas. Que, no caso, aí são as regiões metropolitanas de quais cidades? A gente tem a localização das principais regiões metropolitanas. Que seriam quem? Duas cidades que têm grande... São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Eu estava falando na minha cabeça vários dias desses, só que eu meio que errado. Nessa região também, a gente vai ter a maior concentração de quê do país? Nesse complexo, a gente vai ter a maior concentração de quê? Não, de indústria. Indústria, exatamente. Tá? Também vamos encontrar extensas áreas ligadas a imensas extensões de terras ligadas à área ao trabalho de agricultura. Oi? Eu vou responder ela. Aí eu trouxe 3. Ah, beleza. Pronto. Vamos lá, seguindo aí. E também vamos identificar como uma característica desse complexo regional um amplo acesso a redes de transporte e comunicação. Se a gente está falando de um dos complexos regionais que concentra a maior atividade industrial,
é de se esperar que essa região ela tenha uma possibilidade de comunicação e de conexão por meio de transporte com os outros dois complexos, tanto o norte quanto o nordeste. Oi? Já fiz o quê? Não, ainda não. Então, vamos lá. Observem esse mapa que aparece aí para vocês na página 7, tá? Ele mostra o seguinte, ó, Brasil, população urbana nos 3 complexos regionais, tá? Se vocês observarem, aí nesse mapa, de forma bem discreta, tem uma linha vermelha marcando aí as áreas dos complexos, não tem? Perfeito. E aí a gente tem a legenda, que tem aí a informação. A legenda população urbana em porcentagem. E aí eu pergunto a vocês, quais 2 estados que têm a maior concentração de população urbana? Olhem no mapa. Quais são os 2 estados? E eles fazem parte de qual complexo regional? Centro? Perfeito. Então, vamos aí à nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, ó. Em relação ao tema do mapa, qual a principal diferença do complexo regional Centro-Sul em relação aos outros complexos? Preste atenção. Em relação ao tema do mapa, qual é o tema do mapa, Lucas? Ok, massa. E aí, se comparar essa característica da população urbana com os outros complexos, qual é a principal diferença? Não. Eu pensei que... O que, Vitor? Era porque ela falava que a diferença entre a quantidade de população é enorme, e tem muito mais. Tanto as principais cidades que têm mais população, quanto os outros que bastante. Perfeito, a resposta é essa, pessoal. Tá? A diferença que a gente observa entre um complexo... Oi? Ó, entre um complexo regional e outro é a diferença de população, tá? Coloquem aí embaixo da questão, diferença da população. Maior concentração populacional, fica melhor, tá? Maior concentração populacional. Maior concentração populacional. Vamos lá, com a questão número 2. Com base no que estudamos, como você explicaria a concentração apontada na resposta anterior? Lembre-se de um processo histórico, a partir ali do ano de 1930, que começou a se desenvolver justamente nessa região do sudeste brasileiro. Qual foi? O processo de... A produção do café ela foi importante até a década de 30. Depois disso, foi uma outra atividade. Não, por café? Ó, a questão está querendo saber justamente o porquê a gente poderia... Quais são as razões que explicam nesse complexo regional Centro-Sul? Sobretudo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem a maior concentração de pessoas, maior quantitativo populacional. O porquê que isso acontece? Porque tem muitas indústrias e outras possibilidades de emprego. Exatamente. Que se desenvolveu, coloca então aí como resposta, tá? Devido ao processo de industrialização, que se iniciou Está escrevendo? Vamos lá. De novo, tá? Ó, devido ao processo de industrialização
que se iniciou no litoral do Sudeste, exato, a partir do fim do século de industrialização, que se iniciou no litoral Sudeste, a partir do fim do século XIX. Mas aí, só explicando para vocês responderem, tá? Pararam aonde agora? No litoral Sudeste. No litoral Sudeste. A partir do fim do século XIX. Ponto. Mas tem uma outra parte que eu vou pedir para que vocês... Geografia segunda era na minha. Não é isso. Ei, não apague não. Continue na linha, é melhor. Continue na linha embaixo, é melhor. Vamos lá, pararam aonde? Século XIX, ponto. Mas aí o que acontece? O crescimento da atividade industrial, ele é o fator base para explicar a concentração populacional maior nesse complexo regional, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Mas aí, qual é o outro processo que é influenciado diretamente pela industrialização? Foi a urbanização. Então, coloquem aí. Depois de ponto, né? Impulsionando o processo de urbanização, ponto. Urbanização. E aí podem finalizar, tá? E aí, consequentemente, eu pergunto a vocês, considerando essas duas características, né, nessa região, um grande desenvolvimento industrial, um aumento do processo de urbanização, a gente vai ter uma grande transformação do ambiente natural, sim ou não? Sim. Sim. Cada vez mais, o ambiente ele vai perder as suas características naturais, dando espaço à ocupação e às atividades humanas. Não, o lápis. Não vai Vamos lá, seguindo, senta aí os dois. Ó, e aí, como vocês observam aí no livro, seguindo um pouco, então, com as características do Complexo Regional Centro-Sul, a gente vai definir, então, essa região que concentra a maior população do país, representando aí aproximadamente 63% da população brasileira, encontra-se justamente dentro desse complexo regional, tá? Isso. E aí aquela questão, a gente sabe que houve um intenso processo de urbanização nesse complexo regional, tá? E grande parte desses 63% da população que predominam, que compõem aí o Complexo Regional Centro-Sul, que representa 63% da população brasileira, aí eu pergunto a vocês, essa população, ela está concentrada em sua maioria, é uma população urbana ou uma população rural? Urbana. Por qual motivo? Pela quantidade de indústrias que possuem de emprego. Exato. E tem... As casas são construídas ao redor de construir geração de várias indústrias, geração mais perto da roça. Exato. O que acontece? A atividade industrial, ela influiu no processo de urbanização.
Ok. Mas existe um outro processo também, que a gente conhece bastante, que explica o... Não, um termozinho para quem sai do... Isso. Eu esqueci qual é. Êxodo Rural. Êxodo rural. Êxodo rural. Então, o que explica a maior concentração da população em áreas urbanas são justamente essas duas características, tá? O processo de industrialização e o processo de êxodo rural, ocasionado por conta da mecanização do trabalho no campo. Oi? 11h56. Vamos lá para a página 8, seguindo aí. E outro pequeno detalhe. Essa intensificação, isso aí só para que vocês lembrem, tá? Essa grande concentração de população urbana dentro desse complexo regional, ele não é reflexo apenas da migração interna dentro do complexo, tá? Como vocês sabem, sobretudo por conta de, durante alguns períodos, a gente houve um intenso processo de migração, tanto do norte quanto do nordeste, para justamente esse centro-sul, tá? E já falamos sobre isso em aulas anteriores. Vamos lá, página 8. Essas transformações no espaço geográfico centro-sul geram nas paisagens profundas alterações e impactam negativamente o meio ambiente, tá? Vamos lá. Observem essa imagem que aparece aí na página 8 de vocês. As duas imagens. Vamos lá. Observem a legenda dela, é muito importante. Ó, assim como a foto tirada no século 21, essa de baixo, a partir do artista, e a outra pintura que foi realizada em 1898, retrata o movimentado Porto de Santos. Apesar da distância temporal, as imagens mostram o espaço urbanizado. Então, percebam que a gente está falando aí de um longo período em que esses dois momentos foram registrados. Mas, ainda assim, a gente observa um intenso processo chamado de urbanização, tá? Um morro ali. Que? Porra, que eu derrubaram. Mas essa imagem daqui, a primeira de... 1898. E a outra? Também, né? Vamos lá, ó. Vamos lá. Tem um intervalo aí de quanto tempo? Entre as duas imagens? Mais de 100? Então, por isso que as transformações que a gente observa nessa paisagem, elas acabaram sendo muito mais profundas. A poluição. Consequentemente, diga. A primeira imagem está falando aqui atrás. A segunda está falando. Mas é bem pouquinho. Exatamente. O nível de poluição dentro do ambiente, ele também muda. Então, consequentemente, dificulta aí a visão que a gente tem daquela parte mais ao fundo ali na paisagem, tá? Isso é uma realidade. Eu preferei que ano mais calmo, assim, né? O precioso, no século 21, 22, ou 21, esse ano. Então, se a gente for pensar no ambiente urbanizado, a gente precisa entender que as transformações foram profundas. Então, se a gente pensar em épocas passadas, a qualidade de vida dentro desse ambiente, principalmente ligada à poluição, ela era menor. Mas é claro que, com o passar do tempo, as coisas foram modernizando, principalmente com a chegada da tecnologia,
alguns aspectos ligados à qualidade, à facilidade da nossa vida foram melhores, né? Então, se a gente pensar na praticidade que a gente tem hoje, é melhor os tempos atuais. Mas, se a gente for considerar, por exemplo, a poluição no meio ambiente, ela está muito mais intensa agora. Com certeza. Mas as praticidades da vida que a gente tem no dia de hoje são muito melhores. Não só tecnologia, mas, por exemplo, ter água encanada, por exemplo. Água encanada, energia elétrica na sua casa. Não era dela que você acha para ficar. Vamos lá, seguindo aí. Compare as imagens na sequência e converse com seus colegas apontando as principais mudanças que houve. A primeira coisa que a gente observa aí, as duas são ambientes urbanos, mas houve uma expansão ou uma redução? Expansão. Escrevam aí, expansão do ambiente urbano, expansão urbana, na verdade. Expansão urbana é o terceiro, expansão urbana. Ao longo dos séculos 20 e 21. Expansão urbana ao longo dos séculos 20 e 21. Ó, sétimo ano. Fizeram aí, pessoal? Fizeram? Expansão urbana durante os séculos 20 e 21, tá? Ó, para quem está em casa e para quem está aqui na sala, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para a gente poder... Para eu passar um aviso aqui para vocês, que é o conteúdo do simulado, tá? Já já a gente volta para finalizar o assunto de hoje. Copiem aí rápido, tá? Eu vou ditando para vocês. Anotem aí no papelzinho. Aí. O quê? 21. Porque eu tenho um livro. Eu vou marcar o começo do ano. Eu vou falar para essa no dia 2 já. Já foi. Passou 100 anos. Ai, meu Deus, tá 15 anos eu quero uma vela. Pessoal que está em casa, eu estou mandando um assunto por vez, tá? Então, vocês vão anotando aí, tá? Mas já está. Já tem o primeiro aí no chat para vocês. Lembrando que todo esse assunto está no livro 3, tá? Complexo Regional do Nordeste. 100 páginas, tá? Mas tá esse assunto está no livro 3, tá? Complexo Regional do Nordeste e as sub-regiões. E as sub-regiões. Sub. É o assunto da. Isso. E aí, Não, Vamos lá. Complexo. Pode fazer de lá. E as sub-regiões. E as sub-regiões. Tem mais. Vocês vão encontrar esses títulos no livro, tá? Livro 3. Vou fazer a revisão semana que vem, mas é o assunto. Ó, Complexo Regional do Nordeste e as sub-regiões, domínios morfoclimáticos, e o outro, deixa eu ver aqui. Divisão regional. Esse é o terceiro, tá? Esse é o terceiro. Divisão regional. Calma aí. O primeiro, Complexo Regional do Nordeste e as
Morfoclimáticos. Divisão regional do IBGE. Complexo regional. Complexo regional do Nordeste. Oi? Divisão regional. Divisão regional. Oi, divisão regional do... Colocar. Divisão regional do Nordeste, IBGE, e regiões geoeconômicas. Oi? Qual o segundo? É. Qual o segundo? Divisão regional do IBGE e regiões geoeconômicas. Está no segundo ainda? Divisão regional do Nordeste e IBGE. E regiões geoeconômicas. Aí semana que vem eu faço uma revisão rápida sobre cada um desses, mas aí vocês já sabem. Olhem no livro 3, que tem todo esse conteúdo, tá? Agora, o caderno pode. E regiões geoeconômicas. E regiões geoeconômicas. Ó, vamos lá para a gente fechar aí página 8, terminar as características da... Isso é o assunto. Isso é o assunto. Regiões geoeconômicas. Ó, complexo regional Centro-Sul e os climas que são encontrados. Como a gente viu, o complexo regional Centro-Sul, ele tem uma grande diversidade de paisagens naturais, atividades econômicas, diversidade política e uma grande dinâmica populacional. Mas também, dentro dos aspectos naturais, ele também vai apresentar algumas características. De acordo com o mapa que aparece aí na tela de vocês, a gente vai encontrar quais os tipos climáticos. Vamos lá. Quais tipos climáticos a gente vai encontrar no Complexo Regional Centro-Sul? Tropical. Tropical. Subtropical. Tropical litorâneo. Litorâneo? Isso. Pode guardar. Pessoal, a gente vai encerrar porque já tocou, tá certo? Na próxima aula a gente continua essas páginas, tá? Então, tchau para vocês e até a próxima. Até a próxima.